Você é profissional da saúde, avalia exames de pescoço e acha a anatomia muito detalhada, tem um pouco de dificuldade para se localizar? Então esse vídeo é para você, vem comigo que eu prometo que vai te ajudar de alguma maneira. Então aqui a gente tem nosso exemplo, uma paciente de 22 anos, sexo feminino, ela fez o exame por causa de trauma e a gente vai começar pela fase não contrastada ou sem contraste, de cima para baixo. Então a gente já vê o subcutâneo, que tem tecido adiposo, é um vídeo bem genérico, pessoal. E aqui, essa aqui é uma estrutura, é um músculo temporal. Isso aqui é espaço mastigador. Aqui não está com filtro ósseo, mas aqui é a asa maior do esfenoide, a parede lateral da órbita, e aqui já é o músculo temporal. Eu vou vir descendo, descendo, tudo músculo temporal. Isso aqui é espaço mastigador e estou descendo e continua aqui espaço mastigador. A gente consegue terminar o músculo temporal e aqui aparece músculo masseter. Também espaço mastigador, isso do lado direito, todos do lado direito. Seio maxilar. Aqui, músculos pterigoides lateral e medial, tá, pessoal? Eu vou, isso aqui tudo na fase sem contraste. Eu não vou repetir de novo na fase com contraste, mas a gente pode deixar na fase uma com contraste, outra sem contraste, para tentar ver como a diferença faz, que aqui tem, já no músculo, nos músculos pterigoides tem essa área de realce, né? De realce é normal, esse exame é normal, tá? Tem o plexo venoso pterigoide, e às vezes isso aqui é confundido com uma infiltração tumoral, esse realce até um pouco assimétrico, né? E isso não é patológico. Então, músculo pterigoide lateral, músculo temporal e músculo masseter. Quem está vendo aqui já na fase contrastada, vou deixar só contrastada agora. E aqui o músculo pterigoide medial. E é importante a gente, quando tem uma neoplasia, pessoal, quem aí é da radiologia, né? Quando tem neoplasia, tem que descrever no laudo se a lesão invade o espaço mastigador, ela invade só o músculo pterigoide medial ou o músculo pterigoide lateral, que dependendo do tumor, se ele é, dependendo do tipo de tumor, ele pode fazer diferença no estadiamento. Não vou entrar em detalhes maiores, mas tem que escrever se pega pterigoide medial ou lateral ou dois, até para o cirurgião se programar. Às vezes ele não tem acesso às imagens e ele tem acesso ao nosso relatório, ele já ir preparado. Então, aqui eu vou dar mais uma janelada e essa imagem aqui da rinofaringe, tá? Aqui tá o septo nasal ósseo, tá? Tá rinofaringe. Aqui a gente tem essa estrutura de partes moles. Eu vou tentar dar uma mexida aqui para a gente ver que meio com entre essas duas entradas aqui é o torus tubário. O torus é tipo uma tora de ósseo, né? Ele entra para a rinofaringe e tem essa protuberância dos dois lados. E aqui essa entradinha é a fosseta de Rosemiller, né? Também conhecida como recesso faríngeo, mas o pessoal, todo mundo entende como fosseta de Rosemiller, né? Aqui tem o torus tubário e aqui o ósteo da tuba auditiva, né? Também conhecido como ósteo da tuba de Eustáquio, mas acho que mais antigamente, talvez o pessoal mais antigo, ósteo da tuba auditiva já é bem fácil de memorizar. Então, ósteo da tuba auditiva, torus tubário, e aqui fosseta de Rosemiller ou recesso faríngeo. Fosseta de Rosemiller. Como que eu decorei isso aqui? Olha, eu tinha uma tia, espero que ela não veja esse vídeo, muito chata, e se chamava Rosa. Se chama Rosa. E ela morava muito longe. Então, eu sempre lembro que ela fica lá embaixo. Então, nessa aqui eu lembro primeiro os toras tubários que entra, uma coisa, a estrutura que parece uma tora que entra para isso aqui é tudo rinofaringe, tá, pessoal? E aqui a fosseta de Rosemiller lá embaixo, posterior, e aqui o ósteo da tuba de Eustáquio. Aqui a gente já, sabendo as estruturas, a gente se localiza, sabe que está na rinofaringe. Aqui está processo pterigoide, lâmina lateral do processo pterigoide e lâmina medial. Tudo aqui a gente sabendo essas estruturas, a gente vai bem. Eu só vou botar uma reconstrução aqui para a gente se localizar. Quem ainda tem um pouquinho de dificuldade no sagital, de saber, ó, aqui, palato duro, a gente estava olhando nesse nível mais ou menos, né? A gente estava olhando aqui está a rinofaringe, a coana que liga a rinofaringe com a cavidade nasal com a rinofaringe chama coana, a gente estava por aqui, essa região, e por aqui que a gente estava. Então, bem no nível da rinofaringe, que é acima
acima do palato duro, abaixo a gente está na orofaringe. Eu vou voltar para o axial, que eu acho que é onde a gente acaba olhando mais, né? Não deixa de deixar o seu like, curte, por favor, compartilhe se você acha que pode ajudar algum colega seu esse vídeo. E dúvidas, críticas, sugestões sobre vídeos, me avisa, porque para mim é bem importante eu saber se eu sigo com esses vídeos ou se eu sigo por outra linha, que para mim é bem interessante, tá, pessoal? Então, estou descendo aqui especificamente de pescoço. Eu tenho alguns outros vídeos de anatomia de base de crânio ali, mas então eu falei da fosseta de Rosemiller, a gente achou. Eu queria dizer que aqui a nasofaringe, sempre quando tiver alguma coisa, aqui parece ter algum muco, alguma coisa, mas se tiver alguma coisa obstruindo aqui, aí uma indefinição, em especial o paciente que fuma, a gente sempre tem que suspeitar de neoplasia. Quando for alguma coisa suspeita, às vezes meio que uma lesão, estiver assimétrico aqui e tiver líquido no antro da mastoide, a gente sempre tem que levantar a suspeita de neoplasia. Sempre está em todos os congressos que a gente vai, né? Então, líquido no antro da mastoide, nas células da mastoide, com obliteração da fosseta de Rosemiller, pensar da fosseta ou do ósseo da tuba auditiva, a gente tem que pensar em neoplasia, porque às vezes pode ser tanto vir da fosseta e obliterar o ósseo, ou do ósseo obliterar a fosseta. Então, paciente tabagista em especial. Aqui, seio venoso realçando, seio sigmoide, e que já é a jugular mesmo. Então, vertebrais, espaço mastigador, descendo esse osso aqui. Aqui a porção anterior, o mento, né, da mandíbula, e aqui o osso hioide. Essas duas estruturas lobulares são glândulas submandibulares. Eu acho que eu não falei aqui glândulas parótidas, né? Aqui nessa área reta da mandíbula, o R de reta, R de ramo da mandíbula, tá? Ah, não sei qual tem um tumor que invade aqui. Esse aqui é o ramo da mandíbula, quando tá retinho assim é o ramo da mandíbula. Aqui o côndilo mandibular, aqui a articulação temporomandibular. A gente está descendo. Aqui o paciente tem 22 anos, a gente não consegue nem ver as cartilagens direito, as cartilagens direita. Então isso é normal, a cartilagem laríngeas, elas vão ficar lá pelos 30 anos em diante. É muito variável, muito variável, mas antes dos 30 anos, a pequena porção dela tá cartilagem, tá ossificada, quer dizer, e isso é esperado. Então, a gente não vê nada, às vezes até tem dificuldade de voar, ela não tem cartilagem, e aqui dá para ver que tá um pouquinho do corno inferior da tireoide está ossificado, a cricoide um pouquinho. Isso aqui às vezes até confunde com um corpo estranho nos raios-x, tá? Nos raios-x, então isso é normal. A cricoide um pouquinho ossificada e a aritenoide bem pouquinho aqui ossificada também. Ela começa a ossificar ao redor de ossificar mais a partir dos 30 anos, mas um pouquinho assimétrico a partir dos 20 anos. Já a gente vê que a glândula tireoide realça bastante. Ela, na fase sem contraste, vou botar uma do lado da outra, ela já costuma ter um pouquinho de ser hiperdensa, né? Essa aqui a paciente tinha hipotireoidismo, não é tão hiperdensa, tem que janelar, mas a glândula tireoide, normalmente, ela já é hiperdensa na tomografia espontaneamente. É até bom para quem não se localizar, acha a tireoide e dali em diante, às vezes, segue em diante. Então é um vídeo bem introdutório, tá, pessoal? Não deixa de curtir, compartilhar, dúvidas, sugestões. Eu vou continuar mais um pouquinho do sagital aqui, que é a jugular, ela realça assim, o contraste está mais arterial. Na fase venosa, às vezes essa área não, até encher a veia, ela fica um pouco assimétrica. Isso aqui não é nada de trombose, tá? Não precisa confundir. Uma dúvida que eu vejo tudo no printout, como é que eu faço para descobrir que eu tô nas pregas vocais? Então a gente tem que fazer uma reconstrução mais uma vez. Eu vou deixar acho que axial e sagital. Vou deixar nos 3 aqui, que tem gente que não gosta disso aqui, tem gente que gosta, mas eu acho que para mim funciona bem. Então, a gente tem que achar a imagem das 3 cartilagens. Cartilagem tireoide, cartilagem aritenoide e cricoide. Quando a gente vê essas 3, a gente tá na cartilagem. Aqui, casualmente, acho que deu bem
na linha aqui. Eu tenho que janelar um pouco nas porções anteriores da cartilagem tireoide, a aritenoide e a cricoide um pouquinho ossificada aqui. Esse é o nível da nossa prega vocal. Abaixo disso, a gente tem a subglote, né? Aqui eu vou botar o cross-section de novo, pessoal. Abaixo nós temos a subglote. Aqui é a glote e acima disso a supraglote. Aqui o ossioide no plano sagital, que é o limite da... Abaixo disso a gente está na hipofaringe. Então, o ossioide, aqui essa gordurinha que a gente chama é a gordura pré-epiglótica. A epiglote aqui quase não dá para ver, mas também é uma cartilagem que não ossifica nunca, é uma fibrocartilagem, né? Ele é um pouquinho diferente das outras cartilagens laríngeas, que é tireoide, aritenoide e cricoide. Uma fibrocartilagem e também faz aqui o palato mole, fácil de ver no sagital. Corpos vertebrais. E aqui em relação à hipofaringe é bem importante eu falar dos seios piriformes, né? Eu vou deixar só no axial de novo. Aqui o seio piriforme direito, seio piriforme esquerdo. Eu acho que essa imagem aqui não... Vamos voltar para essa aqui. A seio piriforme direito, seio piriforme esquerdo, luz laringe aqui e gordura pré-epiglótica. De todas as estruturas, quando tem qualquer neoplasia ou infiltração, a gente tem que escrever quais elas estão sendo invadidas para o cirurgião saber, né? Então, a glote. Eu só queria falar um pouquinho da hipofaringe, que são 3 estruturas, que a gente tem que achar o seio piriforme, porção posterior da, da, da hipofaringe, que seria a parede posterior da hipofaringe, seio piriforme e região retrocricoide. Tudo isso a gente consegue ver, talvez nessa reconstrução, eu acho que fique bem mais fácil. São só 3 regiões da hipofaringe, o pessoal se perde bastante. Primeiro a gente tem que achar o seio piriforme, que eu acho que é fácil de ver, tá aqui. É um pouco assimétrico, é até anormal. Só não pode ser, se for assimetria junto com as pregas área epiglótica, se tiver assimetria junto com o espessamento da prega área epiglótica, a gente tem que pensar em paralisia de prega vocal, que não é o caso, geralmente tem medianização também, não é o caso da nossa paciente aqui. E aqui estão seio piriforme, parede posterior da hipofaringe está aqui, e região retrocricoide. Aqui a região retrocricoide é bem, quando a gente acha a cricoide, que aqui realmente está um pouquinho difícil, seria aqui a região retrocricoide. Então essas três marcos anatômicos ou subdivisões da hipofaringe que a gente tem que escrever no laudo para o colega que tiver a operar, para ele saber. E outra coisa que a gente tem que sempre descrever num laudo de tumor de hipofaringe é se invade ou não o esôfago. Às vezes eles fazem várias reuniões para nos perguntarem só isso. É um pouco difícil de ver, mas se ataque o esôfago, né? Quando tem o tumor na parede posterior da hipofaringe, a gente fica um pouco na dúvida quando está muito infiltrado, mas geralmente a gente consegue dar essa ajuda para os colegas, né? Que ajuda bastante eles no pré-operatório. Então, era basicamente isso que eu tinha. Eu não vou entrar em detalhes base do crânio, mastoide, que eu já tenho outros vídeos sobre isso. E, mais uma vez, dúvidas, sugestões, críticas, comenta, é bem importante para mim. E até o próximo vídeo.